A regra 23 nos diz que quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, preste atenção, quando parecer que duas doutrinas na Bíblia são contraditórias, tá? Apenas aparentemente, nós cremos que não há contradição nas Sagradas Escrituras. Então, quando ambas aparecerem contraditórias, a regra nos diz que nós devemos aceitar ambas como escriturísticas, crendo confiadamente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Vou ler de novo para não ter erro. Quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, aceite ambas como escriturísticas, crendo confiadamente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Quando nós falamos de teologia, e aliás, isso eu expus também na introdução à teologia sistemática, quando nós falamos de teologia, nós precisamos entender três conceitozinhos básicos. Um dos conceitos é a contradição, tá? Contradição é quando você tem duas afirmações e uma afirmação é verdadeira e a outra é falsa. Aqui nós temos uma contradição, tá? Eu não posso afirmar que eu sou cabeludo e eu sou careca. Isso é contraditório, vocês estão percebendo aí pelo vídeo, tá? É porque ou eu sou careca ou eu sou cabeludo. Então, contradição é quando duas afirmações são apresentadas e uma delas é verdade e a outra é falsa. E nós temos o que nós chamamos de paradoxo. Paradoxo é quando duas afirmações são apresentadas e essas duas afirmações são verdadeiras, tá? Duas afirmações apresentadas, ambas são verdadeiras, mas aparentemente elas parecem ser contraditórias. E como exemplo disso, já que nós estamos falando de termos teológicos, a doutrina da Trindade, ela é um grande paradoxo para nós. Por quê? Quando nós olhamos para a doutrina da Trindade, nós temos uma afirmação, uma verdade. A verdade é, nós cremos em um único Deus. Essa é uma verdade. Segunda verdade que nós temos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos, plenamente divinos. Isso para nós é um paradoxo. Por quê? São duas verdades que são apresentadas a nós. É contradição? Alguns diriam, os testemunhos de Jeová diriam, isso é contraditório, porque ou é um Deus ou é três deuses, como eles dizem. Nós temos duas afirmações verdadeiras. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Na sua conta você diria, bom, tá ok, vamos dividir então a divindade, vamos dividir Deus. Nós diríamos, Deus, o Pai é 33,3%, o Espírito Santo é 33,33% e assim por diante. Mas essa matemática não cabe em Deus. Quando nós olhamos para o Pai, nós dizemos, o Pai é plenamente divino, 100% divino. O Filho é plenamente divino, o Espírito Santo é plenamente divino. Mas nós temos um único Deus. Isso é paradoxo. Por quê? Duas verdades que são apresentadas nas Sagradas Escrituras, a qual nós não temos condições de, com a nossa mente limitada, compreender. Aliás, estamos falando de Deus, não estamos falando de qualquer outra coisa, não estamos falando de um computador, de uma máquina, nós estamos falando de Deus. Né? Então, a nossa mente, ela esbarra aqui na matemática, até mesmo na matemática nós não somos capazes de compreender Deus. Isso é paradoxo. Duas verdades apresentadas. Quer ver um outro paradoxo? Outro paradoxo é a respeito de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que há o que nós chamamos na teologia de união hipostática. Tá? Se você ainda não assistiu a aula de Cristologia, aparecendo o link aqui para você, de sugestão, você clica aqui e assiste isso depois. Então você vai aprender ali que em Cristo nós encontramos duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Na encarnação de Cristo, do Verbo, ele se fez homem, plenamente homem, tá? Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos um homem completo. Ele é plenamente humano, tá? Ele não é 50% homem, ele não é 50% Deus. Ele é 100% humano e 100% divino. Há em Cristo a união dessas duas naturezas que foi decorrente da sua encarnação.
Nós não sabemos, nós não temos como explicar isso racionalmente. Mais uma vez, a nossa matemática esbarra, porque a sua matemática diria 50% homem, 50% Deus. Mas não é assim que funciona. Na cristologia, com a base bíblica que nós temos e encontramos, nós percebemos que Jesus ele é plenamente homem e plenamente divino. Paradoxo. Nós não temos condições de entender isso racionalmente, mas nós cremos nessas duas afirmações. Jesus é Deus e Jesus é homem. Qualquer coisa que passe disso já é uma heresia. Um outro assunto também que parece ser contraditório e que traz muita confusão aí no meio acadêmico e principalmente nas redes sociais é a respeito da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Para algumas pessoas que tentam olhar para isso de uma forma racionalista, elas chegam à conclusão de que ou Deus é soberano ou o homem é responsável. Porque se nós pensarmos racionalmente, parece-nos que seria correto chegarmos a essa conclusão. Se Deus é que escolhe o homem para a salvação, então o homem é neutro, o homem é inculpável, porque ele não tem culpa, ele não escolheu Deus, Deus não escolheu ele, então ele não pode escolher Deus. Só que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que são duas afirmações que caminham lado a lado. Deus, ele é soberano na salvação e o homem, ele é responsável, tá? O homem é responsável pelos seus atos. Ninguém que é condenado é lançado no inferno porque não cometeu nada, é inocente. Todos são culpados por causa dos seus pecados. E todos aqueles que são salvos porque a graça soberana de Deus agiu no homem. Essas são duas verdades que nós não podemos descartar. Aliás, dentro desse campo da soteriologia, se você minimizar ou maximizar qualquer um dessas duas verdades, você desembocará em erros. Se você minimizar a soberania de Deus e maximizar, dar uma ênfase maior nas responsabilidades humanas, muito provavelmente você crerá numa salvação mediante as obras. Tá? E você menosprezará Deus soberano, menosprezará um dos caráteres, um dos atributos de Deus, que é a sua soberania. Agora, se você, por outro lado, supervalorizar a soberania de Deus, você provavelmente cairá no hipercalvinismo. Você precisa tomar cuidado com isso. As duas coisas são verdades. É verdade que Deus é soberano? Sim, a Bíblia mostra isso, não há dúvida quanto a isso. Mas também é verdade que o homem é responsável pelos seus atos. Como conciliar essas duas coisas? Nós não sabemos. Nós não temos condições de conciliá-las. Mas nós cremos nela por quê? Porque elas são conciliáveis? Não, a doutrina da Trindade não é conciliável com nossa mente. A doutrina da união de Cristo também não é conciliável com nossa mente. Nós cremos por quê? Porque a Bíblia assim nos ensina. São duas verdades que são expostas nas Sagradas Escrituras, a qual nós não encontramos uma explicação dentro dela. Ela não nos explica, mas toda a Escritura ensina essas duas verdades. E como leitores que somos das Sagradas Escrituras, só nos resta crermos, mesmo que isso não faça muito sentido aqui na nossa mente. Nós cremos porque assim as Sagradas Escrituras têm nos revelado. Então, a regra nos diz, quando duas doutrinas parecerem contraditórias, tá? Lembre-se, algumas afirmações que parecem contraditórias, você vai encontrar respostas para elas estudando a própria Sagrada Escritura. Você vai perceber que não se trata de uma contradição. Outras que parecem ser contradição, como as citadas aqui, as três, você tem que aceitá-las, porque as Sagradas Escrituras ela está apresentando para você um paradoxo. E geralmente os paradoxos desembocam no terceiro posicionamento que eu disse. Eu disse que nós temos uma contradição, são duas afirmações, uma verdadeira e uma falsa. Nós temos o paradoxo, que são duas afirmações verdadeiras, e nós temos o que nós chamamos de mistério. Mistério é aquilo que nós não conseguimos racionalmente compreender. Trindade,
a união hipostática de Cristo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas caem no âmbito de mistério, porque nós não conseguimos desvendar, está em mistério, está oculto aos nossos olhos a verdade, a conexão que há entre essas duas verdades. Deus simplesmente não nos revelou. Se Ele não nos revelou, não sou eu que vou inventar qualquer coisa para tentar explicar isso. Simplesmente vou crer. Ah, como é que eu explico isso? Eu faço como a Escritura fez. Não explico. Então essa é a regra 23, que diz que quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, aceite ambas como escriturísticas. Por quê? Porque está na Escritura. Crendo confiadamente que elas poderão se explicar dentro de uma unidade mais elevada ou permanecerão no âmbito de mistério.